Existem momentos na nossa vida que a gente pode chamar que é um marco na nossa história, né? Porque depois de alguns certos acontecimentos, a nossa vida nunca mais é a mesma. E um dos marcos da minha história foi há 10 anos atrás, em 11 de fevereiro de 2012. Foi o dia que eu deixei de ser ateu. Para algumas pessoas, nunca falei que eu sou ateu, né? Eu falava que eu acreditava em algum ser superior, mas eu fazia isso para evitar conflitos, né? Eu acabava mentindo, porque eu não queria abrir um debate, uma discussão. E isso foi até quando eu tive 29 anos. No dia 11 de fevereiro de 2012, aconteceu que eu mudei, né? De ateu, eu me tornei católico. E comecei a crer em Deus. Eu tive, assim, um contato sobrenatural com Deus. Por isso que eu mudei. Eu me sinto assim um pouco como São Tomé, né? Porque o São Tomé era aquele, né, que eu quero ver, né, eu quero tocar. Então, eu só acredito vendo, né? Então, eu era uma pessoa assim, né? Eu meio que falava, eu só acredito vendo, né? Então eu vi, conversei, tive contato com Deus. Então foi um momento assim que tinha espaço para eu duvidar ainda, mas o espaço era ínfimo, né? Uma coisa minúscula. Assim, para eu continuar sendo ateu depois de tudo que me aconteceu, eu teria que colocar todo o resto daqueles acontecimentos sobrenaturais como coisas que foram acasos, né? Foram coincidências que aconteceram uma atrás da outra, fazendo parecer que era Deus, né? E eu acho assim muito mais improvável que todas essas coisas coincidentemente tenham ligação uma com a outra, fazendo parecer uma coisa. Assim, é muito mais improvável isso do que simplesmente crer que Deus existe e por isso todas aquelas coisas aconteceram comigo. Tanto no dia que eu deixei de ser ateu, né? Hoje eu sei que a igreja chama que eu tive experiência mística, né? Que fala. Eu pude falar com Deus, eu pude conversar com Deus, né? Eu tive um momento assim entre as 2 horas da manhã, 11 de fevereiro, 2 horas da manhã, até 9 horas da manhã. Eu tive 7 horas praticamente de conversa com Deus, né? E no mês seguinte eu tava voltando para o Japão. Aí, aqui no Japão, logo que eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter experiências de ouvir vozes, né? Falando comigo diversos assuntos. E eu pensava, é Deus, né? E eu acreditava que era Deus, só que eu não tinha conhecimento nenhum, eu não tinha discernimento nenhum, né? Então hoje, um pouco mais esclarecido do que eu era, né? Eu vejo que não era Deus que falava comigo, né? E essas vozes fizeram eu, no fim das contas, me machucar, né? No dia 21 de abril de 2012,
Eu sofri várias fraturas pelo corpo, por influência dessas vozes, né? E permaneci internado cerca de 6 meses, quase meio ano, né? E sofri muito, assim, com todas as fraturas, né, que eu tive. E um pouco, assim, para contar da minha história, eu escrevi esse livro aqui, chamado Quando Deus Visitou um Ateu. É um lançamento, assim, como que diz, não foi por editora, né? Eu contratei um prestador de serviços chamado Sidney Guerra. E hoje eu queria falar para vocês que estou lançando esse livro, e quem tiver curiosidade, interesse em ler sobre a minha história, ou ao menos um pedaço dela, né? Eu vou colocar no link, os links na descrição desse vídeo, para quem quiser adquirir o e-book ou o livro físico em várias sites que tem, né, as marketplaces, que você mais habitualmente usa, né? Você pode adquirir esse livro. E não tem nada assim certo ainda, nada decidido quanto ao horário ou dia, mas eu pretendo também fazer um evento aqui no Japão de lançamento desse livro. Eu queria juntar uma tarde ou um dia e fazer um evento com algumas pessoas que quiserem participar. Então fica aqui o meu convite, né? Se vocês quiserem ler o livro, vocês podem adquirir nos sites que eu vou colocar aqui na descrição. E logo mais, quando eu decidir o dia, o horário e o que vou fazer, eu vou falar aqui no meu canal ou na minha rede, né? Sobre o evento. Então fica aqui meu convite para a leitura, que é na verdade apenas um relato, um testemunho sobre as graças de Deus na nossa vida, né? Na vida da nossa família. Então eu agradeço vocês por ter paciência de ouvir até agora, e espero que Deus abençoe vocês. Espero que as pessoas que lerem esse testemunho, que elas sejam abençoadas por tudo que está escrito aqui, todas as coisas boas que eu escrevi. Eu queria que de alguma forma isso gerasse uma influência positiva na vida de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado pela paciência novamente de eu ouvir esse meu pequeno convite. Grande abraço, fica com Deus.